Pra falar a verdade, acho que a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o Didi, né? Vou popotizar você, e você vai virar uma galinha, né? Então, não é isso, né? Mas não é isso. Você vê o poder, é o poder. Mas aí a pessoa tem uma conotação negativa da situação. Sim, mas é por isso que eu falo pra vocês. Isso que nós estamos fazendo hoje é muito importante, porque as pessoas precisam entender que é uma ferramenta. E a partir do momento que é uma ferramenta, nós temos que procurar hoje ter uma consciência de ir atrás. Porque, como eu disse, todos têm problema hoje. E aí as pessoas hoje acham que problema é só remédio. Só pra você entender uma parte, acho que é interessante a gente falar aqui. O cara come uma cebola achando que é uma maçã, come. Aí você fala, BC, o cara vai fazer, a pessoa vai fazer o que eu não quero? Não. Veja bem, existe hipnose de palco. A hipnose é você entrar no subconsciente da pessoa e dar uma sugestão e ela aceitar essa sugestão. Mas é a mesma base? Mas o ponto principal é aí que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar. Ela Ela aceitar essa sugestão. É aí que eu vou chegar. Por quê? Eu só te hipnotizo se você me deixar. Se eu olhar aqui pra você, eu quiser te hipnotizar e você não entrar no hipnose, você não vai ser hipnotizado. Você não vai entrar em transe, você não vai entrar no processo. Então não existe isso. Não vou olhar. Eu tô falando só pra você ir quebrando também esse teu medo, entendeu? Eu não vou olhar pra você e vou falar, você vai ser hipnotizado. Se você quer ser hipnotizado, aí você vai ser. O processo dentro da hipnose, até a ressignificação do chegar lá, ele funciona 80% do paciente, 20% é do terapeuta que tem a técnica, ele sabe o que vai fazer com ele. Tanto que, vamos por partes, dentro da hipnose de palco, quando você tá lá naquela brincadeira e tal, o cara vai falar uma besteirinha, vou tirar sua voz, vai sumir sua voz, vai. O cara tá hipnotizado, ele está no meio da brincadeira, ele entrou e aceitou a brincadeira e aceitou a sugestão. Entendi. Então a gente não pode falar bem assim, isso não existe, né? Porque senão a gente vai estar falando uma mentira também. Uma mentira não, a gente não vai estar explicando exatamente as duas partes. Então existe a hipnose de palco, que é uma brincadeira. Eu, particularmente, Cleismar, entendo que essa hipnose de palco, essa brincadeira que, entre aspas, descredibiliza o trabalho terapêutico. Deixa a pessoa com medo, porque a pessoa acha que vai ficar vulnerável a parecer que é qualquer coisa, a parecer, imitar uma galinha, comer uma cebola e tal. Isso é uma brincadeira. Dentro da terapia, a gente não usa brincadeira. Claro, é um tratamento muito sério. Só que entrar assim na mente da pessoa, assim como ele entra e faz ela comer uma cebola achando que é uma maçã, a gente entra sim no subconsciente da pessoa e dá um significado diferente. A gente ressignifica uma emoção ruim. Nós trabalhamos com emoção. Doutor Everton, dê mais alguns detalhes. O senhor está falando muito pouco. Vou deixar o doutor Everton exemplificar. Hoje eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram para que os pacientes, meus seguidores, que tem alguma dúvida, lançasse ali uma dúvida para a gente estar discutindo aqui. Certo. E a primeira pergunta foi, no que a hipnose nos ajuda? Então, hoje, complementando o que nós estamos falando aqui, a gente trata traumas e bloqueios. Tá? No que entra um trauma e bloqueio? Dores, medo, fobia. Falamos muito da hipnose, porque a pessoa vai desenvolver dentro dela, ou melhor, ela vai criar uma expectativa ou um limite e acredita que dali ela não pode passar. Ou ela pode acreditar que pode acontecer algo ruim com ela se ela ficar num lugar fechado muito tempo. Ou medo de um animal, a fobia, né? Então, assim, tudo isso a gente consegue tratar. Traumas físicos e traumas emocionais. Por quê? Na mente da pessoa, ela começa a acreditar que ela possui algo que, na verdade, não existe. É algo que ela criou. Então, assim, a hipnose a gente vai conseguir retirar isso dela. Isso que você falou é muito importante. Eu, às vezes, tenho uma dorzinha que chata. Não sei se é cada dorzinha, que eu já fui fazer um exame, não encontrou nada. E aí, às vezes, eu falo assim, cara, vai que eu tô com câncer, vai que eu tô com isso. Eu começo a entrar numa paranoia alucinógena. E aí eu vou lá, faço um monte de exame. Não deu nada. Passa a dor. Às vezes eu fico... fala, era coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Mas pra você ver, por mais assim que a gente tem que ter um pouco de análise crítica da situação nossa mesmo, eu procuro fazer. E aí já aconteceu muitas vezes, eu falo assim, não, peraí, será que é? Mas eu consigo fazer. Acho que muita gente não consegue. Além de não conseguir, ainda piora.
E aí vai dando corda para aquilo lá. Vai entrando, porque mesmo a gente tentando, fazendo todas essas coisas para quebrar, né? Imagina a pessoa que não quebra, acho que ela vai com a vida dela, vai entrando num túnel. Sim, tem mais uma coisa, mas essa dor que você está dizendo, que às vezes você sente, essa dor pode ser causada por um trauma emocional que você teve. Aí que eu vou entrar na próxima pergunta aqui, que fala assim, ó, toda hipnose é regressiva? A resposta é não. Hipnose regressiva é uma das técnicas que a gente usa para voltar em algum tempo de vida dessa pessoa onde ela criou esse bloqueio ou esse trauma emocional. Você, existe várias, a regressiva você vai voltando. E nisso você deve fazer uma procura, vasculhando algo, até você chegar naquela parte. Não, o que acontece? Todo paciente que chega e procura o terapeuta para um processo de hipnose, fazemos uma anamnese da pessoa. Qual que é a causa da pessoa? O que fez ela ir até o consultório? Vamos dar um exemplo assim. Eu vim ao seu consultório porque eu tenho crise de ansiedade. Tá, mas vamos saber por que você tem ansiedade. Qual é o motivo? Aí você vai investigando. Na própria anamnese, que tem que ser muito bem feita e analisada, você vai identificar que técnica que você vai usar. Porque às vezes ela tem uma ansiedade por um não que ela recebeu quando criança. E isso gerou uma crise de ansiedade e toda vez que ela tenta progredir ou fazer qualquer situação na vida dela, ela recebe aquele comando, aquele não, isso bloqueia ela cria uma ansiedade, ela não vai. Aí vem não só crise de ansiedade, aí vem aquela pessoa que não consegue dar um passo para frente. Ela vai até ali como se fosse uma corda que pega ela e puxa ela de volta. Você tá entendendo? Então aí o bom terapeuta, ele vai conseguir analisar qual tipo de terapia que ele vai precisar naquele momento. Algumas vezes, em uma técnica de hipnose regressiva, em uma sessão de hipnose regressiva, que isso dura em torno de 1h30, 2 horas, depende muito. Nós temos um resultado positivo de não precisar mais a pessoa voltar ao seu consultório. O que acontece? Você pode provocar a emoção, você vai até onde vai essa emoção. Muitas vezes vai até a gestação, o útero da mãe, que é onde a mãe recebe muitas informações. Às vezes uma gravidez que não foi desejada, às vezes uma gravidez onde ela teve várias situações de rejeição. Isso passa para a criança e ela sempre vai ter aquela situação. Ou simplesmente um não que ele recebeu da mãe. Crianças peraltas que estão em casa, de repente a mãe vai... Não! Só fala um não, mas por que o não? Você não pode fazer isso por causa disso, disso. Então, é muito importante essa questão da educação dentro de casa, porque isso gera traumas pro resto da vida. A pessoa vai ficar com esse não, e uma pessoa pacata e não consegue progredir. E aí a gente faz a terapia. E aí, Alexandre, você falou assim, você vai vasculhando. Não, na verdade o processo é o contrário. Quando a gente faz a regressão, a gente vai lá na raiz primeiro, porque quem diz aonde ela vai voltar, onde está o trauma, é a própria pessoa. É o subconsciente dela que diz pra gente. A gente tem a técnica que faz ela buscar. A primeira vez que ela sentiu aquela emoção, ela busca. Ela vai me dizer. Quando ela chegar no ponto X, eu vou perguntar. Primeira vez que você sentiu essa emoção, quando ela disser, achamos o problema. A gente achou o problema e a gente vem ressignificando tudo que vem desse dia, desse problema dela, no qual momento que startou isso, e aí a gente vem ressignificando o resto da vida dela. Quantas vezes isso vai acontecer, quantas situações negativas vão passar, o subconsciente dela que diz. Por isso que ele falou, às vezes, hipnose demora, uma regressão demora 1h30, 2, eu já fiz de 4. Então, tem hora para começar, não tem hora para acabar. E o que realmente é importante, por isso que eu sempre falo que tem um bom profissional para conduzir essa situação. Porque você está mexendo com vida, você está mexendo com uma vida, você está mexendo com uma emoção. Você está mexendo com o cérebro da pessoa. Imagina se o trauma é uma violência, se é um abuso. Você vai ter que fazer a pessoa voltar aquilo de novo. Sentir aquela emoção. E aí, você está preparada para entrar nesse subconsciente da pessoa onde ela foi receber um trauma, um abuso. Ela vai estar com a emoção dela totalmente florada, totalmente explosiva. E aí? Você vai ter capacidade, como profissional, de consertar aquela mágoa dela, ressignificar aquilo. E como que se ressignifica? Ela fica naquele momento agressiva. Ela sente tudo de novo. Toda a emoção que ela sentiu. Agora imagina. Visualiza, né? Ela está dentro da cena. O subconsciente dela está dentro da cena. Então por isso que é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Aí você está ali, a pessoa está sentindo. Vamos supor que é uma violência sexual. Vamos supor. A pessoa está sentindo. E aí? Você vai fazer ela voltar naquele momento. Ela vai chorar, ela vai sentir tudo aquilo. Você tem que ter
totalmente a capacidade de você lidar com a situação Sensibilidade. e buscar aquela emoção, mas você também tem que ter a consciência que você, quando você trabalha com emoção negativa, você tem que ter uma emoção positiva para você ressignificar. Porque como você ressignifica? Aqui tem duas situações, boas e ruins. O que eu vou fazer? Quando a pessoa está traumatizada, ela foca aqui, ó. Tudo é dela, é o foco aqui. Ela não consegue ver que aqui tem coisas maiores e muito e melhores que ela viveu. Só que a vida dela é aqui, ó. Ela maximiza, ela só mira, como a gente fala, né? Ela só foca aqui. Quando você ressignifica, você traz o problema para perto dela, faz ela enxergar que atrás do problema dela tem uma vida linda, maravilhosa, cheia de perspectiva, cheia de coisas boas. E ela não consegue enxergar porque ela só enxerga aqui. A gente tira o foco. A gente tira o foco. Eu tiro o foco do problema dela. O problema vai continuar ali? Continua. Você vai lembrar que um dia você foi violentado, um dia aconteceu alguma coisa. Só que você também vai lembrar que atrás daquele abuso teve um filho maravilhoso, teve um casamento maravilhoso, teve uma amiga maravilhosa, um emprego. Você está entendendo? Então, a pessoa começa a perceber que ela estava só focando não era importante. Ela consegue ver o leque que é a vida dela.